Essa semana, a influenciadora Virgínia foi chamada lá no parlamento em Brasília para dar um depoimento sobre uma CPI, em uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito sobre as bets, as famosas casas de apostas online. Vamos refletir filosoficamente sobre esse fato, porque ele dá bastante pano para manga em termos éticos e políticos. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. Ó, vamos só contextualizar o negócio, né? Saiba por que Virgínia Fonseca esteve na CPI das bets. Influenciadora prestou depoimento na condição de testemunha. Para quem não sabe quem é a Virgínia Fonseca, acho que vale a pena colocar aqui, né? Virgínia, Instagram. Ela tem somente 52,9 milhão de seguidores. Estão vendo aqui? 52,9 milhão de seguidores. Bom, isso já basta para contextualizar quem é essa influenciadora. Ela foi na condição de testemunha. Ela prestou depoimento nessa terça-feira à CPI das bets, no Senado. Essa comissão, CPI significa exatamente isso, né? Comissão Parlamentar de Inquérito, ou seja, é um grupo que se reúne lá no parlamento para investigar uma situação. A comissão é responsável por apurar a influência dos jogos de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro. O requerimento para a convocação da influencer foi apresentado pela relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito, senadora Soraya Tronic, lembram que ela foi candidata à presidência? E aprovado no final do ano passado. Em requerimento, Soraya argumentou que a convocação de Virgínia Fonseca, apresentadora, empresária e influenciadora digital, é justificada por sua expressiva popularidade e relevância no mercado digital, onde exerce forte influência sobre milhões de seguidores em diversas plataformas. De acordo com ela, nos últimos anos a influenciadora esteve envolvida em campanhas de marketing para casas de apostas, utilizando sua ampla base de seguidores para divulgar suas atividades. Atualmente, Virgínia acumula cerca de 50 milhões de seguidores só em sua conta do Instagram. Durante o depoimento, e é isso que é interessante aqui, e é a partir dessa reflexão que eu quero, a partir desse evento que eu quero fazer a reflexão. Durante o depoimento, a empresária, que depois na condição de testemunha, respondeu questionamentos sobre contratos firmados com essas empresas de apostas, as formas de divulgação e também sobre a produção de tais conteúdos. Logo no início da sessão, em sua primeira fala, Virgínia destacou sua carreira como chegou ao patamar em que está hoje. Eu comecei na internet com 17 anos, hoje eu tenho 26, completei agora em abril, e sempre fui eu tomando conta de tudo, disse. Mas minha carreira deu uma reviravolta quando eu conheci o Zé, o Felipe, cantor e marido, que foi quando a gente começou a morar juntos. Eu engravidei e a gente casou, e eu engravidei de novo, e engravidei de novo. Hoje, a gente está com 3 filhos e no meio disso tudo eu sou influencer, e aí eu virei mãe e levei meus pais para morar comigo. Influencer, mãe, filha, me tornei empresária e apresentadora, e hoje sou tudo isso. Zé Felipe acompanha a influência no depoimento. Beleza. Além da Virgínia, a CPI das bets já convocou outras personalidades digitais, como a advogada Deolane Bezerra, que posteriormente conseguiu habeas corpus e foi liberada da oitiva. Ok, essa é a notícia. Todos vocês, ou pelo menos boa parte de vocês, acompanhou essa repercussão, porque parte do depoimento da influenciadora Virgínia foi dizer que ela só estava fazendo o trabalho dela e que não tinha nada demais, que ela sempre fazia as ressalvas necessárias para que as pessoas tomassem os cuidados que fossem necessários. Ou seja, ela garantia que isso não era uma fonte de receita, que isso era apenas um jogo, que era só para jogar quando a pessoa estivesse confortável no sentido financeiro e que era só para levar para uma diversão. Ela ressaltou bastante esse caso e essa abordagem dela, dizendo que era a abordagem correta, portanto, e que era parte do trabalho dela. E aí tem 2 reflexões que é possível fazer sobre essa afirmação de que é só o meu trabalho e também para refletir sobre o que é, propriamente falando, de repercussão pública e, portanto, de caráter político, e o que é só do âmbito privado, portanto, de caráter não político, não público, certo? Primeiro, o ponto aqui do é só o meu trabalho. Tem uma reflexão muito interessante, e aqui, longe de mim, é igualar Virgínia com o personagem histórico analisado por essa filósofa que eu já vou citar.
Mas eu não quero fazer essa igualação, né? Eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar a reflexão da filósofa sobre o caso desse homem e a partir daí pegar essa reflexão para trazer aqui para o caso da Virgínia. Eu estou falando do livro da Hannah Arendt, o Eichmann em Jerusalém, que é um livro reportagem, foi escrito como uma reportagem de jornal mesmo, do The New York Times, sobre um julgamento de um nazista depois da Segunda Guerra Mundial num tribunal de exceção. Mandaram a Hannah Arendt, que já era uma filósofa reconhecida, de origem judaica, para cobrir o caso. Ela cobre o caso de modo inesperado, dizendo que quando era esperado dela condenar a figura que estava ali, como se fosse um demônio, como se fosse um monstro, ela faz uma análise no sentido filosófico para compreender aquela pessoa e não condenar aquela pessoa como era esperado. Qual é a tese dela sobre aquela pessoa que estava diante dela, que era um militar nazista que era responsável pela parte burocrática de fazer com que os trens cheios de judeus seguissem ou não seguissem para as câmaras de gás onde eles eram assassinados. Qual que foi a análise dela sobre o Eichmann, esse militar nazista? Que ele não era um monstro, que ele não era o mal encarnado, que ele não era um gênio do crime, nem da antiética, nem algo do tipo, que ele era apenas um homem banal. E ele dizia a frase, eu só cumpri ordens, eu não estava pensando sobre o que eu estava fazendo, eu só cumpri ordens. E a análise toda dela, e isso vira o termo pelo qual ela é muito conhecida, é sobre a banalidade do mal. Banalidade do mal. O que significa esse termo? Significa que o mal nem sempre é o mal monstruoso. O mal nem sempre vem de uma mente maligna. O mal nem sempre vem de um psicopata. O mal, às vezes, vem do banal, do comum, do trivial. No caso do Eichmann, ele declarava muito a frase: eu só estava fazendo o meu trabalho. Ele só estava não refletindo, não pensando sobre o que estava fazendo, e esse não refletir e não pensar sobre o que estava fazendo faz com que ele faça uma atrocidade, cometa uma atrocidade. Porque ele é banal, ele é trivial, ele só não pensou, mas esse só não é só. Esse advérbio talvez não esteja colocado adequadamente, esse só, não é só. Ele fez o mal porque ele foi banal, porque ele não pensou, porque ele não refletiu. Não é que ele projetou fazer aquilo, mas a ausência de reflexão fez com que ele fizesse aquilo. Em grande parte, pessoas que dizem eu só estava fazendo o meu trabalho, de algum modo, querem se eximir de responsabilidade. Querem, portanto, transferir a responsabilidade para quem designou o trabalho. Talvez para quem contratou o trabalho, talvez como patrão, certo? Geralmente, quando a pessoa diz eu só estava fazendo o meu trabalho, ela está dizendo assim, a responsabilidade não é minha, é de quem mandou eu fazer. Como se ela fosse obrigada a fazer. E aqui tem um segundo ponto, antes de chegar no ponto da política que eu quero chegar. Tem uma reflexão do Jean-Paul Sartre, que é um filósofo francês existencialista do século XX, sobre a má-fé. O que é a má-fé no sentido sartreano? A má-fé no sentido sartreano é a fuga, negação da própria liberdade. É quando você age como se você não tivesse a capacidade de escolher. Quando você age ignorando, ou pelo menos mascarando, ou pelo menos encontrando subterfúgios que indicam que você talvez não fosse responsável por aquilo que você de fato é. Então, por exemplo, má fé é você achar que o meio determina quem você é. Uma coisa é dizer, e o Sartre dizia de fato isso, que o meio condiciona quem você é. Ou seja, ele estabelece as barreiras mais ou menos para onde você vai. Não à toa que há estatísticas sociais que dizem que se você nasce num lugar, grande parte dessas pessoas que nascem nesse lugar tem essas tendências. Isso é condicionamento. Mas isso não exclui liberdade. Se excluísse liberdade, então seria todo mundo que nasce daquele lugar que seria de determinado modo, e não é o que acontece. Condicionamento não exclui liberdade. Você sempre escolhe em última instância, ainda que os condicionamentos sobre você sejam fortes, sociais, culturais, econômicos.
Quando você age como se você não tivesse essa liberdade, você age de má fé. Um dos exemplos polêmicos que ele dá no livro O Ser e o Nada para má fé é, por exemplo, a mulher que está flertando com alguém e coloca a mão sobre a mesa, abandona a mão sobre a mesa. Quer dizer, ela não está flertando com alguém, minto. Alguém está flertando com ela e ela coloca a mão sobre a mesa como se estivesse esperando alguém pôr a mão sobre a mão dela. Sabendo que a pessoa que está na frente dela está flertando com ela, ela coloca a mão sobre a mesa como se não quisesse nada. O Sartre fala, talvez seja má fé. Por quê? Porque ela sabe que o cara que está na frente dela está afim dela, está flertando com ela e, portanto, quer repousar a mão sobre ela. Portanto, se ela coloca a mão disponível na frente da mesa, sabendo, essa é a condição, né? Que a pessoa que está na frente dela está flertando, então ela está agindo de má fé, porque ela está agindo como se ela não tivesse responsabilidade sobre aquela mão, como se aquele sinal não tivesse sido enviado por ela. Esse é um exemplo polêmico porque pode ser acusado de machista e tal, mas eu quero que você pegue o espírito do exemplo. Você não pode dizer, mas eu não fiz nada, quando você tinha conhecimento suficiente da situação para que você saiba das consequências do que você está fazendo. Entende? Esse é o espírito do exemplo, por mais que ele soe de algum modo já datado. Quando alguém diz, portanto, era só o meu trabalho, a pessoa sartreanamente está agindo de má fé. Porque ela está agindo como se ela não tivesse liberdade, como se ela não tivesse responsabilidade. E o que está em jogo, então, não é exatamente, aqui eu vou para o terceiro ponto, a legalidade da situação. Porque alguém poderia dizer, e ela de fato vai nessa linha argumentativa, olha, mas as casas de aposta no Brasil são legais, ou seja, são juridicamente permitidas. O governo ainda capta imposto sobre isso, portanto o governo retira uma grana desse negócio. Então, olha, se é legal, se é juridicamente permitido, qual que é, então, o grande problema de uma influenciadora fazer isso? Olha, o grande problema de uma influenciadora fazer isso, portanto, não é jurídico e legal, certo? Mas a questão que se coloca aqui, e é daí a relevância da filosofia, né, refletir sobre o assunto, é justamente esta. Quem disse que as questões se resolvem no que é legal e jurídico? As questões não se resolvem no que é legal e jurídico. O que é legal e jurídico pode ser injusto. E quando a gente fala de injustiça, nós estamos falando de filosofia, de uma reflexão racional que não está escrita propriamente dita, mas que precisa ser desenvolvida via argumentação racional, certo? É disso que se trata aqui. E um dos argumentos que se pode colocar, já no âmbito da filosofia e não no âmbito do direito, é o seguinte: olha, a partir de que momento alguém tem uma responsabilidade ética, mesmo que a lei permita? Entende? É isso que está em jogo aqui. A partir de momento alguém precisa ter uma responsabilidade ética, mesmo que a lei permita. Porque isso permite que nós refletamos, até mesmo para modificar a lei, que pode ser considerada injusta, porventura. Entende? E, bom, a tese ou hipótese que eu quero lançar aqui é a seguinte: tudo aquilo que tem repercussão pública tem interesse público e, portanto, tem interesse político e, por que não, jurídico. E por que não jurídico? Vou dar um exemplo. Se eu falo com a minha esposa, a Evelyn Lima, administradora desta empresa aqui, o Isto Não É Filosofia, na nossa cozinha, na hora do almoço, sobre um assunto, isso tem repercussão pública? Não. Estou conversando eu e minha esposa. Agora, se eu e Evelyn sentamos ali, que é o cenário do nosso podcast, você já assistiu Filosofia 2, caso não tenha assistido, clique aqui ou aqui e eu vou colocar um link para você assistir. Lá, nós somos assistidos, nós não temos uma audiência enorme, mas nós temos uma audiência, né, de milhares de pessoas. As opiniões que nós defendemos ali, porque nós somos ouvidos por milhares de pessoas e porque nós temos uma capacidade ainda que ínfima de influência, isso é a mesma coisa que sentar na mesa tomando café ou almoçando, ou seja lá o que for, numa conversa privada? Não parece muito razoável dizer que são coisas muito distintas? Ou seja, uma não tem repercussão pública porque simplesmente não é ouvida por mais pessoas. Outra
Parece muito ter repercussão pública, e de fato tem, porque é ouvida por muitas pessoas e pode influenciar muitas pessoas. Ah, Vitor, mas aí você está tratando as pessoas como se elas fossem crianças, como se elas fossem facilmente influenciáveis. Nada disso. Todo mundo tem liberdade de escolha, sartreanamente falando. Só que veja, eu falei isso na hora que eu estava explicando o Sartre. O Sartre nunca nega condicionantes. Existem condicionantes que fazem com que pessoas tenham margem de escolha muito menor do que outras. Negar isso é negar a realidade. É dizer que todo mundo parte do mesmo ponto quando nós sabemos, analisando mais detidamente a sociedade, que as pessoas não partem do mesmo ponto. Entende? Uma pessoa que nasce numa família, que tem biblioteca, que tem pais na classe média ou na classe média alta, cujo avô, o bisavô, o tataravô já tem um histórico de ensino superior, de abrir empresas. A pessoa que nasce nessa família, ela tem a mesma educação, os mesmos contatos, as mesmas oportunidades que alguém que nasce num barraco, uma favela, cujos pais, os avós, os bisavós, os tataravós nunca estudaram, cujos pais não têm dinheiro para colocar numa escola decente. Não é razoável dizer que, claro que não, evidente que não? Isso implica dizer que essas duas pessoas não tenham liberdade? Jamais, sartreanamente falando. Mas sartreanamente falando, implica dizer que as duas têm condicionantes muito diferentes. É claro que elas têm condicionantes muito diferentes. Portanto, as condicionantes importam. Isso não significa negar a liberdade das pessoas. Isso só significa reconhecer a realidade e não ver a realidade de modo bobo e ingênuo, né? Como se as pessoas tivessem liberdade absoluta em qualquer situação, coisa que não tem. As pessoas sempre escolhem, mas elas não escolhem nas mesmas condicionantes. Uma reflexão sartreana aqui. Então, quando alguém tem influência sobre as outras pessoas, isso não significa negar que as outras pessoas tenham liberdade. Isso só significa afirmar, melhor dizendo, que a influência é uma condicionante muito forte. Nós tendemos a agir mais conforme quem nós admiramos do que conforme quem nós não admiramos. Então, uma propaganda do governo, por exemplo, tem muito menos eficácia do que uma propaganda da Virgínia para os 50 milhões de seguidores da Virgínia. Isso é inegável. Isso me parece ser bastante razoável. Portanto, a Virgínia tem sim capacidade de influência que não nega a liberdade dos outros. Isso num primeiro patamar. No segundo patamar, quando nós vamos para uma análise mais patológica da coisa, nós percebemos que bets ou casas de apostas viciam. E, numa reflexão muito rasteira, muito superficial, alguém viciado não tem a mesma condicionante ou complexo de condicionantes de alguém não viciado. Entre as 50 milhões de pessoas da Virgínia, haverá viciados. Se ela é uma influencer e, portanto, alguém que tem influência na profissão, ela precisa levar isso em consideração. É como se ela estivesse dando, né, uma garrafa de cachaça para um alcoólatra e dizendo assim, olha, você só bebe se você quiser. Eu estou te dizendo que isso aqui vai te fazer mal. Eu estou te dizendo que isso aqui pode prejudicar você, sua família. Mas eu vou deixar bem aqui. Só toma se você quiser. Isso não vai te fazer bem, tá bom? Mas se você comprar, você compra no meu cupom. Entende o quanto isso é cínico? E o quanto isso é de má fé, sartreanamente falando? Cínico não no sentido filosófico, façamos justiça aos cínicos lá do mundo antigo. Entende? Então, é isso que está em jogo quando a gente está refletindo sobre a Virgínia e poder de influência. Veja bem, vou fazer um resumo aqui para que a gente coloque as coisas nos devidos lugares. Falar sobre o poder de influência de uma influencer desse tamanho não é negar a liberdade das pessoas, não é tratá-las como se elas fossem crianças. É afirmar o poder das condicionantes. Condicionantes importam. Inclusive, condicionantes que viciam. Inclusive, quando nós já sabemos que promover casas de apostas destrói famílias. Está cheio de casos por aí de famílias que são destruídas, de pessoas que se suicidam, de pessoas que entram em depressão profunda. E o que fica de reflexão é, veja, existem maneiras de agir que parecem muito ingênuas, que parecem muito sem consequência.
Mas essas maneiras de agir têm repercussão pública. E por ter repercussão pública, elas precisam ser consideradas não só do ponto de vista jurídico, mesmo que a lei permita, nesse sentido, mas do ponto de vista ético. E é disso que se trata. Quem cuida da consciência de quem tem a nossa atenção? Que uma influencer desse tamanho tem a nossa atenção. E a gente sabe que a atenção é um dos maiores ativos do nosso tempo. Essa pessoa claramente tem um poder absurdo, absurdamente alto, de fazer coisas maravilhosas para os outros, mas ela tem um poder absurdamente alto de fazer uma coisa ou coisas absurdamente danosas para muita gente. E é isso que está em jogo. E é dessa responsabilidade que eu estou propondo aqui. Ela não pode escapar. O que você pensa sobre essa situação? Coloque aqui nos comentários. Se você quiser minha ajuda para aprofundar reflexão filosófica, conhecimento filosófico, o link da minha escola, o Núcleo de Formação Filosófica, aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Não se esqueça, você é o que pensa. E como sempre, fique com Sócrates.